E falando mais em eleição e na contagem regressiva, estamos aqui com o Sandro Nicodemo, que é candidato, agora foi encaminhado, já aconteceu a convenção do PSOL. Vai falar mais conosco aqui, foi no último final de semana, né? Vai falar mais conosco aqui, enquanto nossa produção vai fazer todo o aparato aqui necessário para a gente justamente ter mais informações do que pensa, é o nome do pessoal, para vocês verem como o nosso espaço aqui é democrático. É direita, é esquerda, é centro, nós somos apartidários, mas não somos apolíticos. Dentro da possibilidade, nós vamos trazer todos aqui a participarem conosco. Ó, Vitor Oliveira está enjoado, está colocando até vinheta aí, que maravilha. Muito bom, Vitor Oliveira, obrigado, viu? Legal. Sandro Nicodemo, que para quem não se lembra, ou para quem já tem o nome fresco na memória, o nome do Sandro foi muito falado em decorrência, e o Carlos Carvalho acompanhou muito de perto, a eleição da ouvidoria em Santo André. O Sandro Nicodemo acompanhou muito de perto, fez vários questionamentos, lembrando que a eleição da ouvidoria, acho que é a única do Brasil, né? A ouvidoria de Santo André é a única do Brasil que é eleita, o ouvidor é eleito através de um colegiado. O atual ouvidor é a ex-vice-prefeito Osmana Fameli e é um colegiado. Normalmente é o prefeito quem escolhe e tal, mas em Santo André tem essa questão do colegiado e o Sandro, ele teve uma participação efetiva nos questionamentos, nos apontamentos de irregularidades, na condução do processo e agora tem o nome colocado aí como candidato nas eleições de outubro. Sandro, boa noite. Obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, Leandro. Boa noite, Carlos. Agradecer o convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o PSOL e sobre a minha candidatura. Parabenizar pela cobertura que vocês têm feito de algumas pautas aí que raramente aparecem em outros jornais. Né? Então é um diferencial, a abertura para outros candidatos de partidos que não estão, às vezes, em base de governo, né? que são menores, mas que têm muita qualidade, fazem trabalhos importantes de luta, né? nas suas cidades. Agradecer também aos candidatos aqui da região do Grande ABC, né, do PSOL, parabenizar pela coragem, né, de enfrentar uma eleição com as condições que nós temos aí de fundo partidário, de estrutura, né, tem que ser bem ideológico, bem lutador aí para poder enfrentar, mas a gente está aí para pautar algumas coisas importantes para a região, enfim. Estou à disposição aí, se quiser fazer alguma pergunta. Sandro, é importante você destacar inicialmente, até para se apresentar quem nos acompanha, o internauta na telinha e na telona. Desde quando está afiliado no PSOL e essa é a primeira disputa eletiva ou já participou de outras eleições antes? Não, é a minha primeira, né? Estou afiliado no PSOL desde junho do ano passado. Eu vim da Rede de Sustentabilidade, né? Nós tivemos um dos iniciadores desse processo, né? E fui dirigente da Rede de Sustentabilidade em Santo André, até cheguei a ser pré-candidato a vice-prefeito na época, né? Em que ano? Na última eleição. 2016. E, enfim, aí acabei migrando para o PSOL, né? Tenho participado bem ativamente das ações do partido na cidade, né, dos grupos de trabalho. A gente já tem construído o programa de governo para 2020, né, uma nossa proposta, e aí surgiu essa oportunidade, né, até pelo contato de São Paulo. A gente tem um contato bom com a Sâmia, né, que é candidata a deputada federal, e a gente achou importante construir essa dobrada aqui no estado de São Paulo, que também representasse Santo André e o Grande ABC, né, afinal são mais de 700 mil habitantes aqui em Santo André. Santo André não poderia passar sem ter uma representação, uma opção do PSOL, né, aqui na cidade. Então nós estamos em 2 federais na região e 9 estaduais pelas minhas contas, né, sendo 3 de Santo André. Perfeito. Carlos Carvalho. Boa noite, Sandro, primeiramente. E por que ser candidato numa situação política tão grave como a gente viu no Brasil, né? Cada vez mais o povo desacredita dos políticos, né? Tem mais raiva dos políticos, né? Por mais que a política seja a única forma de a gente mudar as coisas, tá difícil acreditar. Por que ser candidato numa situação como essa? Acho que resistência, né? A gente tem sentido na pele isso, né? Quando você se coloca como candidato, já tem o pessoal já começa a olhar meio torto, até pessoas, né, que convivem com você, agora você vai se corromper, né?
Perdeu amigos já por conta disso, Sandro? Amigos não, mas a gente começou a conhecer pessoas que pensam bem diferente da gente. Sim. A relação ela dá uma esfriada, não fica mais aquela coisa, né? Quando a gente toma um lado, escolhe um lado, toma um partido, a gente abre portas e fecha, né? Mas sem finalizar amizades. Não me lembro assim, de ter uma amizade que foi acabada por causa disso. Né? Foi bem legal, a gente construiu, conheci mais pessoas que tinham afinidades com o pessoal e com as coisas que a gente fazia. E tem uma coisa interessante, rapidamente aqui, Sandro. Você vê aqui, por exemplo, Carlos Carvalho, Pedro Terugi, que a gente até colocou na lista ontem, candidato Sim. a deputado pelo PSOL em São Caetano. Essa questão do PSOL, da questão de grupo, né? Você pode ter certeza que daqui a pouquinho o Aldo vai também entrar na transmissão, o Aldo Santos, que é pelo pessoal de São Bernardo. Tem uma coletividade, tem um senso de grupo no pessoal muito grande. O próprio Pedro Terugi, parabéns pela cobertura da região, abraço ao companheiro Sandro Nicodemo, que será um grande nome na LESP, lutando por Santo André, meio ambiente e todos os trabalhadores. E até reforçando essa questão que o Carlos colocou, o pessoal muitas vezes coloca o nome até para reforçar o debate, reforçar o que pensa, reforçar a sua tese. E como é que é possível, diante de tanta diversidade, você citou aqui, o fundo partidário do PSOL é menor, você tem uma campanha extremamente curta, 45 dias, e mesmo assim, da onde vem a motivação e acreditar que pode ganhar num cenário que as regras priorizam e privilegiam tanto quem já está no poder? Então, primeiro é falar desse espírito coletivo, né, do pessoal. Então, por ser pequeno também, acho que a gente sente mais a necessidade de ajuda, né, e é mais solidário. A gente vem assim dos movimentos. Então, o Pedro, grande lutador, o André, que também está acompanhando lá em Mauá, então ele está em todas as pautas ali mais polêmicas e que precisa de uma resistência, ele está presente, né? E a gente faz isso em Santo André, então a gente está agora criando uma possibilidade de conexão e de fortalecimento, né, das lutas aqui no Grande ABC, além de levar o pessoal para a sociedade, né? Então a gente estava conversando isso na convenção, que o pessoal tem umas pautas importantíssimas para o mais pobre, né, as pessoas que estão ali nas quebradas, nas periferias, e a gente não tem dificuldade de chegar até elas. Né? Por exemplo, a gente tem uma candidata ao governo que é a professora Elisete. Né? Você vê o Roda Viva, apesar dela estar empatada tecnicamente com o Márcio França, em quarto lugar, ela não foi convidada a participar, né? Sendo a única mulher candidata ao governo do Estado. Então, tem uma dificuldade do pessoal colocar suas pautas, né, na imprensa. Então, essa é uma das questões que nos leva a nos unir assim, para poder fortalecer essas lutas. Então, a gente tem alguns movimentos, né, a gente vem de movimentos sociais, eu sou ambientalista há 18 anos, né, agora estou no Conselho de Cultura de Santo André, estou no Conselho como GESAM, Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André também, membro do Colegiado da Ouvidoria, representando como GESAM. Então, apesar dessa origem na área ambiental, a gente começa a identificar outras pautas que a gente é abraçado por elas. Né? No caso do colegiado, eu fui apresentando sem nenhuma pretensão, e ali começou a aparecer várias coisas ilegais e imorais, né? Principalmente as imorais, que eram vícios que já aconteciam de anos, né, que o pessoal já estava acostumado, é assim mesmo. E lá eu comecei a enfrentar esse tipo de coisa, pela experiência de movimento social que a gente tem. Então a gente é novo, talvez na política partidária, mas a gente tem uma história, né? O Pedro na academia, né? O André, professor também da rede estadual, né? As outras candidaturas também, tem a Sara, tem a Cristiane lá de São Bernardo, que também são lutadoras, né? O Aldo, que tem história, o professor Renan, da Fundação de Santo André ali, que é de São Bernardo também, apesar de dar aula lá, que já tem livro lançado na área de meio ambiente, enfim. Não chegamos hoje, né? A Regiane, o professor Sidney, e agora a gente acha que através da política partidária, institucional, a gente conseguiria dar escala para isso, né? E tratar essas eleições de forma pedagógica, porque é difícil, né, chegar, é bem difícil, principalmente para o PSOL. Enquanto os outros partidos têm, os grandes nomes, PSDB, PT, tem 200 milhões de fundo partidário nacional, o PSOL tem 21 milhões.
né? Então, como é que a gente trabalha com 10% do recurso que eles têm? E a gente, historicamente, não aceita dinheiro de empresas, né? E os outros partidos agora aceitam. Agora não é permitido agora. Mas a gente não sabe o que acontece. Mesmo assim, os partidos grandes, os candidatos dos partidos grandes, eles têm um empresário que ajuda ali dentro da lei, mas ajuda aqui, ajuda ali. O pessoal geralmente nem isso, né? Às vezes quando tem uma vaquinha coletiva, algo coletivo na internet, é um certo milagre, podemos dizer assim, né? A gente ainda não encontrou os professores milionários, né? Professor milionário no Brasil é uma coisa que tá difícil de, bem difícil de encontrar. Então são dificuldades aí que a gente vai ter que enfrentar, né? Vai ser a minha primeira eleição, tô confiante aí na atuação nos movimentos e fazer isso de forma pedagógica, mostrar para as pessoas como funciona o sistema, né? Quais são os arranjos que acontecem, quais são as dificuldades, as coisas boas. Então acho que falando de coisas boas também, que eu acho que o que agrada aí essa conexão. Eu conheci muita gente nesse período. A partir do momento que eu me coloquei como pré-candidato, as pessoas me procuraram, eu comecei a encontrar pessoas que são de luta também e que serviram e que estão servindo de exemplo, né, para o trabalho que a gente faz aqui. Isso fortalece. Acho que é aí que está o segredo do pessoal, né? As pessoas têm ideologia, têm causa e elas não se calam, não se omitem, elas enfrentam. E a partir do momento que a gente começar a colocar pessoas com esse perfil, assim como tem alguns parlamentares já, João Valente, Erundina, que lutam, né, a Sâmia em São Paulo, Toninho Vespoli, que fazem um enfrentamento ali ao Dória, né? Eu acho que a gente vai conseguir qualificar e ter conquistas, mas tem que ampliar esse número de políticos, né, que tem causa. Roseli Ortega está aqui conosco, obrigado, está elogiando o trabalho do Sandro. Sueli Alves está falando da educação ambiental, que também se faz na escola com as crianças e adolescentes, sucateamento das escolas. Micael já citei. Kleber Taboada, destacando também entrevista. Mariana Fontes, meu amigão Sandro, orgulho deste menino batalhador e que pensa no coletivo. E como eu falo, política com ativismo. Mônica Santos, ainda falando de São Caetano, só mais um pouco sobre Robert Sabin. Leandro, distribuímos para 12 grupos as informações do abandono das obras. Nós somos 7, nós somos um grupo só, somos somente nós, o povo pelo povo e para o povo. Vamos trabalhar juntos para mostrar o que não está sendo cumprido em São Caetano. Povo e vereadores que realmente demonstram ética. César Oliva ganhou o respeito de muitos cidadãos. Nery Camomila Silvestre, obrigado. Matos, eu citei. Pessoal aqui conosco, Marcos Savoy também nos acompanhando. Obrigado, Marcos Savoy. Pode manter o GC aí, produção. Legal, tá bacana, viu? Carlos Carvalho. Então vamos aproveitar e entrar em algumas pautas mais específicas. Você estava falando da sua história no meio ambiente. E recentemente teve aqui em Santo André provavelmente a maior luta ambiental, assim, mais exposta. Lógico, a luta ambiental de todo dia. Não para, né? Mas a mais exposta que foi a questão da possível construção de um centro logístico ali na região de Paranapiacaba, né? Que poderia pegar parte da mata que tem ali, uma mata que é uma luta grande para preservar todo aquele cenário belo que a gente adora visitar ali, quem pode todos os anos ou todos os meses. Uhum. Como é que você viu você como ambientalista viu toda essa situação e se você ainda tem receio de que esse centro logístico avance de alguma forma, já que, pelo menos as últimas notícias, é que vai ser barrado de vez com a ida do projeto para a Câmara do fim da emenda da LUOPS, que permite, entre aspas, essa construção. Vamos lá. Então, essa emenda ela fez parte de um pacote de mais de 200 emendas que foram aprovadas no final da gestão do prefeito Grande. 2016. Né? Essa emenda específica foi do vereador Donizete Pereira, que era presidente da Câmara na época. Hoje é secretário de Meio Ambiente. Hoje é secretário de Meio Ambiente. E ela surgiu agora com essa... Foi destacada por causa da tentativa do centro logístico, que ia causar um grande desmatamento ali na região do Campo Grande. E aí uma das nossas referências aqui na região do Grande ABC é o Dr. Virgílio. Né? Ele é do movimento ambientalista, do Movimento em Defesa da Vida. E ele, junto com os conselheiros do Comugesan, os conselheiros da sociedade civil, né, que são algumas organizações
ONGs, enfim, várias representações de classe. A gente fez um documento para barrar ou para adiar a audiência pública que seria realizada num período ali. Há um mês atrás, mais ou menos, na Casa de Portugal. Uma primeira audiência pública. Então, esses conselheiros, né, respaldados pelo Dr. Virgílio, a gente conseguiu barrar essa audiência pública. Tivemos um parecer favorável ao nosso pedido. Foi adiada, foi remarcada, e nesse período a gente começou, já foi ventilando e já foi iniciado um movimento chamado SOS Paranapiacaba, com moradores, com monitores lá da região, com os conselheiros, com diversas lideranças começaram a somar forças aí nesse movimento. Alguns representantes de partidos. E aí nós tivemos, com essa mobilização, né, fizemos camisetas, fizemos um trabalho bem legal, falas em tribuna que foram utilizadas por alguns membros. Chegamos no dia da audiência pública marcada, né, todo o aparato montado, e o Dr. Virgílio conseguiu uma liminar para suspensão da audiência pública. E essa liminar foi lida e foram parados os trabalhos, né, foi uma vitória, a gente fez uma festa ali, porque o centro logístico ele vai totalmente de encontro à aptidão lá da região, né? E essa emenda ela precisaria ter passado por outras duas instâncias, que são o plano diretor e a lei orgânica do município. Teria que cumprir um protocolo, ali não foi cumprido. Então ela passou por cima de duas outras legislações municipais, que são, né, a Constituição Municipal, vamos dizer assim. Então, com esse processo, o Dr. Virgílio entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito e contra o secretário. E aí o prefeito anunciou, para tentar mostrar que ele é bonzinho, que ele barraria, né, e acabaria com essa emenda. Mas porque ele foi judicializado lá. Foi obrigado. Foi obrigado, então ele fez esse papel, né, ele se aproveitou da situação para tentar sair por cima, mas a gente que é do movimento sabe o que aconteceu de verdade. Foi uma vitória do movimento ambientalista e dos moradores, né, do SOS Paranapiacaba, principalmente, que juntou todas essas pessoas. E estou vendo aqui a participação dos internautas, Sandro, Carlos, e por isso que a gente olha o celular direto, que é para acompanhar o que você está em casa aí na telinha e na telona acompanhando. O Nilo Peças, olha só o sentimento das pessoas, Carlos Carvalho. Acho que você é pré-candidato a deputado, Sandro. Sabe por quê? Porque eu também quero pegar uma parte da fatia. Está muito fácil nesse Brasil de tantas cores. Claro que ele está ironizando aqui o Nilo Peças. Rogério da Lupa, obrigado. Micael também citei. O Heriberto Motos. É que hoje muitos candidatos se elegem com um projeto, se organizam bairro, melhorar, e depois que entra o sistema faz mudar o projeto. Temos que votar sim com consciência, por mais que amanhã vamos ser enganados. Vamos apoiar aqueles que vemos lutar por um bairro e por um país melhor. Heriberto, perfeito, é o que a gente tem falado aqui muitas vezes. A escolha do candidato na política é como a escolha de um funcionário para trabalhar na sua empresa ou para trabalhar na sua casa. Você analisa o currículo, ele preencheu os requisitos iniciais, você acerta um valor, um salário e contrata. Se ele não cumprir as prerrogativas, se ele não cumprir a função para a qual ele foi delegado, ele é despedido, ele é mandado embora. Se o Carlos Carvalho não fizer boas matérias aqui, ele é demitido do Repórter Diário. Se o Leandro Amaral não fizer boas apresentações, é demitido. Se o Vitor Oliveira não fizer boas produções, e hoje parabéns, Vitor Oliveira, com novos cases aí, GC e tudo mais, obrigado, também é demitido. E na política não é diferente. Votei no Carlos Carvalho. O Carlos Carvalho prometeu A, fez B, tira o Carlos Carvalho. Esse tem que ser o sentimento. Agora, não votar não muda nada. Não votar não muda nada. Mas como está claro e grande esse sentimento, hein, Carlos Carvalho? Mas é natural, né? Cada vez mais passa raiva, né, com a política. Aquele contraste que a gente não consegue achar um caminho possível, né? A gente sabe que a política é o único caminho para resolver as coisas, só que quem entra na política não necessariamente pensa da mesma forma, né? Só para fechar a questão do centro logístico, agora, no segundo semestre, se não me engano, outubro ou novembro, vai ter atualização do plano diretor.
Ou seja, a lei acima da LOAPS. Antena ligada. Então, a lei acima da LOAPS e que fica essas expectativas, que pode entrar no plano diretor uma nova emenda, uma nova situação permitindo o centro logístico. Porque é o seguinte, até para contextualizar rapidinho o que o Sandro estava explicando da história, a audiência pública era uma obrigação dentro da lei Processo de licenciamento. De licenciamento ambiental, ela é uma obrigação que haja alguma audiência pública, algum debate público, para que o processo possa seguir. Se não houver a audiência pública, pode ter todas as licenças do planeta que está barrado. Então, por isso que a liminar da audiência pública contra a audiência pública foi importante naquele momento e a empresa, a Fazenda, né, Campo Grande, que está encabeçando esse projeto de centro logístico, tentou reverter isso 2 vezes aqui na Justiça de Santo André e não conseguiu. Inclusive uma no próprio dia da audiência, né? Vocês leram a liminar e ao mesmo tempo a juíza negou o pedido para reverter a situação. Mas agora, é antena ligada, continuar pressionando, continuar atento para que não continue, né? Não crie-se um novo caminho para esse centro sair. Essa é a ideia de vocês agora. A gente acredita que haverão algumas tentativas, mas o pessoal está bem mobilizado, né? O SOS Paranapiacaba aí está forte. E eles passaram agora os 2 finais de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba coletando assinaturas para que esse empreendimento ele não aconteça. E os vereadores, a gente tem feito um movimento aí, eles criaram até uma comissão para analisar isso tudo, uma comissão especial lá. A gente tem se aproximado dos vereadores para falar, nem pense em votar algo que beneficie esse centro logístico, né? Então, quem apoiar isso vai ter uma perda política muito grande, né? Esperamos e lutaremos para isso, porque é uma coisa totalmente inviável ali para aquela região, ali é uma região de ecoturismo, uma outra coisa, né? Então, um centro logístico com caminhões, com transporte de cargas ali, ele não cabe para aquela região. Porque fica aquela coisa, né? A gente está falando do lado do meio ambiente, pro lado do empresário, ou até pode ser pro lado da prefeitura, de algum modo, o centro logístico seja vantajoso economicamente, já que são mais de 700 milhões de investimentos e tudo mais, mas a gente tem que pensar no equilíbrio. Acho que é o seguinte, não dá pra, a gente já tem poucos lugares de mata no Brasil, né? O Brasil a gente vive falando para o mundo que temos a Amazônia, temos isso, temos aquilo, e a gente adora desmatar, né? Sim. Essa é a realidade. Então, a gente tem que começar a encontrar um equilíbrio. Que esse centro logístico possa ser feito em um outro lugar que já esteja um pouco mais apropriado e tudo mais, e não estrague Paranapiacaba de algum modo. Sabe qual a dúvida, Carlos Carvalho, Sandro? E até imagino que seja a pergunta também de quem está nos acompanhando em casa nesse momento. Por que tem que chegar naquele momento e naquele estágio avançado da discussão para ver que tem uma ilegalidade que aparentemente seria facilmente resolvida? Por exemplo, quando você vai pensar num centro logístico, você tem que avaliar, tem que ter um estudo ali de impacto ambiental, o que for, enfim, se aquela área, se aquele espaço pode ou não ser objeto de uma construção como essa, e em se tratando do poder público, mais ainda, porque a prefeitura tem um departamento específico que é a questão da Secretaria de Assuntos Jurídicos, os próprios procuradores, enfim, é a área especializada, técnica da prefeitura, que se debruça na questão técnica. Esse local não, porque o prefeito pode chegar, e aí não é nem culpa do prefeito. O prefeito, olha, eu recebi aqui uma proposta, uma sugestão, seria importante fazer um centro logístico em Paranapiacaba. É uma área importante, etc. e tal. Acredito que o primeiro passo qual é? Encaminhar para a parte técnica. Tem algum entrave, tem alguma legislação que aponta algum impedimento? E por que isso não aconteceu antes? Ou por que a Secretaria de Meio Ambiente também não se manifestou como isso? Quer dizer, na época nem existia, né? Seria Semasa. Mas o Semasa, ou houveram apontamentos e eles não foram ouvidos e por isso tomou a proporção que tomou. Então, esse é o mundo dos sonhos, né? De ter todo um processo transparente, democrático, de participação, com a equipe técnica envolvida. Não, mas não é assim, senão para que, não, serve o que deveria o jurídico acontecer da prefeitura, para que serve o departamento ambiental? Não é verdade? Exato, então. Foi um mau uso, eu acho, né, de vários espaços ali. Inclusive, por exemplo, a LUOPS, ela passou pelo Comugesan fez os apontamentos, fizeram as revisões, só que ela chega na Câmara e no último dia os vereadores podem, no dia da votação lá, na segunda votação, fazer algumas emendas.
Então foram mais de 200 emendas que não foram discutidas, não foram debatidas e que foram contempladas lá no acordão que foi feito. Então a gente não sabe o que mais vai estourar daqui para frente. Pode ser que tenham outros centros logísticos espalhados aí, a gente não sabe. Então é um processo bem complicado, né, de representatividade das pessoas. E de desrespeito aos espaços de participação, que são os conselhos. Então o que adianta a gente, como conselheiro, vai lá, opina e contribui, né, voluntariamente, para que depois chegue na Câmara e eles façam as mudanças que eles acharem interessantes, motivados por a gente não sabe quem. Né? Então a gente não sabe o que aconteceu, foi no véspera de Natal. Né? Uma sessão extraordinária. Aliás, tome cuidado, viu? Toda vez que chegar o mês de dezembro, tem que redobrar a atenção com os legislativos municipais. É aquela coisa, passou do dia 15 de dezembro, se tiver sessão, fica de olho. Que geralmente é sessão extra, né? As sessões das câmaras geralmente vão até o dia 15 de Madrugada, dezembro. vai. Tal, então, tem que tomar... Essa mesma sessão que foi votada, se não me engano, foi de manhã. Foi no horário de... foi uma coisa assim de manhã. A gente trouxe toda a história aqui no RD em Revista há uns 3 ou 4 meses atrás. Foi 21 de dezembro? Foi por aí. Não, acho que foi por aí, mas eu lembro que a sessão foi de manhã. A gente foi procurar no site da Câmara, a gente não conseguiu achar projeto, porque o site da Câmara de Santo André, para algumas coisas, ele não é tão bom. Você não consegue, por exemplo, achar um projeto que foi colocado ali, você não consegue achar emendas. Até a gente descobrir que a emenda era do Donizete Pereira, a gente demorou a gente pesquisou também, o doutor Virgílio foi pesquisar. A taxa do lixo em São Caetano também foi em dezembro, foi uma semana antes, foi dia 14. Mauá, mesma coisa. Então, a gente sempre causa essa estranheza, mas vamos ver. No caso do plano diretor, a gente espera que não aconteça isso, porque a gente está falando do Centro Logístico 2016, a votação de 2016, a votação da planta genérica foi a mesma coisa, foi votado daquele jeito, ninguém leu, e nós aqui da RD, a gente insistindo, vai ter aumento de IPTU. Não vai ter, vai ter aumento, não tem como, a planta desatualizada há 15 anos, acho que não vai ter aumento. Olá, Carlos, e assim vai. É o que a Mariana comenta aqui, antes de você emendar a pergunta, não apuraram as emendas tecnicamente, porque os interesses para com o empresariado falam mais alto. Então, mas só para citar uma coisa que você está falando da questão técnica, na teoria, tá? O projeto funciona assim. Ele chega na Câmara, ele passa pelo processo jurídico da assessoria jurídica da Câmara e ele vai para o plenário. Comissões, né? Então, comissões e depois plenário. Isso. As emendas, elas obrigatoriamente têm que passar pela parte jurídica da Câmara, porque tem que saber se é constitucional ou não, se o vereador pode fazer. Porque às vezes o vereador quer fazer uma emenda, vamos colocar um gasto a mais aqui, não é a função do vereador. E depois disso, volta para a prefeitura e antes do prefeito sancionar, novamente passa pela assessoria jurídica. Principalmente quando tem emenda, quando tem mudança. A gente vê isso em orçamento. O orçamento, o vereador X colocou determinada emenda, só que ele não pode, vamos barrar e tal. E você tem que ter uma justificativa jurídica. Só que pelo jeito passou por todo mundo, passou reto, era fim de ano, fim de mandato, né, de prefeito, né? O grana tinha perdido, então... Assina, bora e acelera o passo, né? O que nos causou estranheza, porque, se eu não me engano, o processo do Centro Logístico é de 2017. É meio que na sequência, né? Foi meio na sequência. E acabou o Donizete Pereira migrando para onde? Secretaria de Meio Ambiente, que foi criada nessa gestão. Então, tudo isso causou estranheza. A gente não está fazendo acusações. A gente está contando aí que a história tem... coincidências, então, né? Tanta coincidência nessa história que a gente ficou maluco. Mas o que está até o momento está barrado, Centro Logístico. Vai ter a votação do projeto agora na volta do Legislativo, volta agora na quinta-feira, não sei se já vai entrar esse projeto na quinta-feira, eu acho que só vai entrar na semana que vem, e outubro tem o plano diretor. Se passar pelo plano diretor sem nada, beleza, né? Acho que já de certa forma um alento. Quinta agora, dia 2, já volta a sessão. Já volta a sessão em Santo André. Eu queria colocar mais 2 elementos aí nessa discussão, por exemplo, no Conselho, no Comugesan, a gente colocou essa pauta, e colocamos que o Conselho precisaria se pronunciar oficialmente, porque é um empreendimento na cidade de Santo André. Né? E o presidente do Comugesan, o presidente do governo, ele colocou que o Comugesan não deveria se pronunciar sobre esse assunto. E aí eu lembro da dona Ivone, do MDV, falou, o senhor poderia repetir isso? Então, um empreendimento que vai causar um impacto ambiental na cidade, o Comugesan não deve se pronunciar? Aí ele, é isso mesmo, porque é um licenciamento estadual, né, que é o Consema que faz o licenciamento. E aí a gente falou, então tá bom, vocês acham que não,
né? O governo acha que não precisa se pronunciar, a sociedade civil acha que precisa. E a sociedade civil barrou a audiência pública. Então, é todo um... e outra coisa também, outro elemento foi o workshop que aconteceu lá em Paranapiacaba, que foram convidados, né, o adjunto Murilo que conduziu, né, que participou representando a secretaria, com o envolvimento de alguns representantes dos movimentos, né, das ONGs, universidades, né, a professora Marta da Universidade de São Caetano do Sul, o professor Afonso da Fundação Santo André, então cada um colocou um ponto de vista. E a fala inicial do adjunto Murilo, analisando, com a equipe dele, o EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, ele apresentou várias inconsistências. A equipe do próprio secretário apresentou inconsistências no EIA-RIMA apresentado. Está faltando isso, faltando aquilo, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Aí a gente falou, peraí. Então o próprio governo está falando que, tecnicamente, está equivocado. Né? E aí eu questionei também no dia que antes disso houve um pronunciamento do prefeito, né, que saiu numa matéria, no jornal, tudo, falando que os ambientalistas estavam prejudicando o desenvolvimento econômico, não poderia sobrepor o interesse ambiental ao desenvolvimento econômico. Ele colocou que o ambientalista era o problema da história porque a gente estava barrando o desenvolvimento econômico. Né? Então, teve todo um conjunto de coisas de tentar desqualificar, né? Não dá para fazer as vontades dos ambientalistas somente, tem que... Né? Tentou... E, enfim, aí agora apareceu o lado justo, o lado legal do centro logístico, e aí houve uma mudança de discurso. Vamos barrar essa emenda, porque realmente, né, o prefeito está em defesa do meio ambiente. Tá? Então a gente está ficando escaldado, né? A gente está entendendo como é que... E é importante as pessoas virem isso, né, ver quem está defendendo cada lado. Né? Às vezes a gente é minoria, parece que é uma luta desleal, né? Vocês estão contra o poder financeiro, né? Mas a gente está do lado da lei. E aí a gente tivemos essa vitória, acredito que agora isso não vai ser mais possível, né, de centro logístico em Paranapiacaba, em Santo André, e que venham as próximas lutas. Mas a gente já está mobilizado, né, o pessoal do SS Paranapiacaba está super envolvido, já fizeram uma abaixo-assinada lá, na verdade foi uma carta aberta com vários monitores assinando, mais de 50, falando contra esse centro logístico, né, os monitores de Paranapiacaba. Então acho que não passa, mas a gente tem que ficar atento. Né? A gente tem que falar também com as pessoas que a gente, lógico, o Sandro veio aqui como candidato a deputado, a gente está falando sobre esse assunto, mas vira e mexe vai cair isso para você, se você for eleito na Assembleia, né? Vai. Porque um dos órgãos que fiscaliza toda a situação, que dá as licenças, é o CETESB, é um órgão estadual. Então você, como deputado, se eleito deputado estadual, vai ter que estar de olho ainda mais nessa situação, como representante de Santo André ali na Assembleia e como ambientalista, né? Que seria uma obrigação, entre aspas, para a sua história, você está de olho ali mesmo como deputado, né? Isso, essa é outra coisa importante, né? Então, a gente vai fiscalizar todas as ações do governador e propor legislações e fazer esse debate dentro da Assembleia Legislativa para que não passem algumas leis que acabem sendo um tiro no pé. Né? Então a gente tem que ficar sempre atento, ter o movimento junto, né, mobilizado, gente qualificada, que conhece tecnicamente os processos para não ter surpresas. Né? Não acontecer, por exemplo, no caso do IPTU, né, o vereador assina lá a favor, vota a favor, e depois, nossa, eu não sabia, foi mal, gente. Né? Ou seja, exemplo de como se comportar não vai faltar. Eu não tinha lido, então como não fazer, a gente sabe muito. Até como movimento, a gente sabe o que a gente está combatendo e batalhando contra. Né? Contra essas coisas, esses autoritarismo e imposições. Enfim, a ideia é fortalecer conselhos, fazer formação com as pessoas, para que elas entendam onde é o espaço correto de participar e de questionar. Né? Então, tem de novo o exemplo do Virgílio. Se não fosse ele ali, né, será que nós não teríamos o centro logístico? Né? Se não fosse um advogado ambientalista, né, disposto a fazer esse enfrentamento, né, com apoio de academia e tal. Mas ele que encabeçou esse processo. Né? Se não fosse ele, será que alguém encabeçaria? Então a gente fica ainda dependente de um ou outro ativista ali encabeçar as lutas, né, no caso da ouvidoria. E que eu fico
né, tive algum outro apoio, mas é uma luta solitária também. Então, essa luta solitária, o que já causou? Está com 2 processos no Ministério Público, né, um meu com a outra membro do colegiado, que é a Eliana, não é a Eliana, que era a representante da educação, junto com e uma outra ação no Ministério Público do Conselho de Educação. E mais recentemente eu entrei com uma outra ação, também sem advogado, na vara da Fazenda Pública, na primeira vara, né, da Fazenda Pública de Santo André. E entrei sozinho, sem advogado, porque os advogados que a gente consultava, principalmente em Santo André, eu não posso porque eu sou da OAB, tem um cara da OAB envolvido, e pode ser que é antiético e tal. Então essa eleição era para ter sido barrada no dia ali também, com uma liminar. Mas nenhum advogado quis encabeçar essa causa. Sim. Então agora está nesse processo, já está em andamento, parece que o Santo André, a prefeitura tinha até o final do mês agora para se pronunciar, para fazer a defesa. Eu não acompanhei ainda, preciso entrar lá no sistema. Mas a gente ver. vai A gente vai atualizando. Sandro, de qualquer forma, quero agradecer o relógio aqui implacável e fica à vontade para suas considerações finais. Sandro Nicodemo foi encaminhado aí pelas convenções do PSOL como candidato a deputado estadual com base aqui na cidade de Santo André. Pois não, Sandro, obrigado pela entrevista. Então, agradecer a presença, né, o convite. É um momento importante da gente fazer essa apresentação, né, uma cara nova, vamos dizer assim, no processo eleitoral aqui de Santo André, do VDBC. Dizer também que os candidatos do PSOL, eles são pessoas de luta, né, nós somos um time que quer levar o PSOL, as pautas do PSOL para outros lugares, né, não só para a imprensa convencional, a gente quer levar para outras pessoas, para as quebradas, né, para os espaços onde o povo está mais sofrendo, porque eles serão os principais beneficiados. Levar também os nomes dos nossos candidatos, né, a presidência, Guilherme Boulos, nossa vice-presidente, Sônia Guajajara, a nossa candidata a governadora Elisete Arelaro, né, a professora Elisete, o vice-governador Maurício Costa e os nossos senadores Daniel Cara e Silvia Ferraro. Tá? É importante também uma fala, só para concluir, na convenção, o nosso vice-governador Maurício Costa ele falou uma coisa importante que foi gravada e que virou um argumento para eu poder até falar dessa questão você vai se corromper, né? Eu acho que, assim como ele disse, o poder ele não corrompe, ele revela as pessoas. Então, se você já tem um histórico, já tem um desvio de caráter de fazer coisas imorais ou ilegais, uma candidatura e você chegando ao poder, você só vai potencializar isso, né, e vai dar escala para isso. Então, acho que é um aprendizado e uma mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer mais uma vez. Boa noite.